Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje é um episódio muito especial. A Isa não está aqui comigo, né? Eu não tô gravando com ela, só eu, Letícia. Mas eu não estou sozinha. Hoje eu estou recebendo aqui a Marcele, da QG Feminista e da Garra, e também a Liz, do podcast Sapataria, para comentar sobre o capítulo A Lésbica, que foi o capítulo que a gente falou no episódio anterior. Então, se você não ouviu, corre lá para ouvir, porque, enfim, a gente provavelmente vai falar bastante coisa relacionada com o que a gente já mencionou no episódio anterior. E, enfim, eu tô super feliz que elas aceitaram o meu convite, né, de estar aqui. Bom, mulheres, se apresentem aí para as nossas ouvintes, contem um pouquinho do que vocês fazem na internet, da militância de vocês e tudo mais aí, por que vocês estão aqui. Então, eu sou a Lisiane, eu faço parte do podcast Sapataria, junto com a Camila e com a Giovana, um podcast de lésbicas para lésbicas, então, para quem não conhece... Então, fico muito agradecida por esse convite para falar sobre a Simone. Eu adoro esses livros dela, né? Que é um marco extremamente importante para a segunda onda feminista. E, bom, para além do podcast, eu faço um doutorado, estou no meu 3º ano, em vias de qualificar minha tese, em que eu estudo lésbicas na literatura brasileira. Então, tem tudo a ver e, inclusive, eu vou falar um pouco das referências literárias que a Simone traz nesse capítulo, que eu acho bem interessantes. Bom, meu nome é Marcele, eu escrevo sobre lésbicas, eu gosto, é um tema que, além de me tocar, né, pessoalmente, por ser uma mulher lésbica, também acredito que tem a necessidade de ser sempre discutido, considerando a pouca representatividade, né, que as mulheres lésbicas têm. Eu ajudo na construção da Caminhada das Lésbicas de Belo Horizonte. Nós estamos indo para a 17ª edição e eu já devo ter ajudado a construir umas 13 edições. Sou da Garra Feminista, que é uma coletiva feminista radical em Belo Horizonte. A gente tenta levar, né, esse conhecimento de base mesmo para as mulheres, através de textos, né, e muitos textos desses construídos por mulheres lésbicas, muitas teorias construídas por teóricas lésbicas feministas. Eu sou advogada, estou fazendo uma pós-graduação também, agora em Gênero e Direitos Homossexuais, na tentativa de levar também para um campo tão pouco explorado o olhar de uma mulher lésbica que sabe exatamente que as violências que sofremos e que temos que enfrentar cotidianamente. É isso. Nossa, muito foda. Bom, pelo trabalho maravilhoso delas, eu acho que as ouvintes já devem ter percebido porque que a gente chamou elas aqui para participar. Porque como eu e a Isa, a gente falou no episódio anterior, nenhuma de nós duas somos lésbicas, então, obviamente, a gente não tem essa vivência e, com certeza, vocês têm muito conhecimento sobre esse assunto, muito conhecimento político, né, muito estudo também, muita vivência, que vai nos ajudar a se aprofundar, né, nesse capítulo que a gente achou tão confuso e tão polêmico de várias formas também. E a gente achou que seria bem enriquecedor, assim, trazer convidadas para conversarem um pouco, assim, sobre o assunto. Então, eu já agradeço vocês por participarem aqui, por terem aceito meu convite. E eu queria começar perguntando como foi o envolvimento de vocês, então, com o ativismo lésbico, como que tem sido essa experiência, como que vocês começaram, assim, porque uma coisa que a gente falou bastante no episódio passado foi essa questão de ver a questão lésbica não só pela afetividade, né, por com quem você se relaciona, mas como realmente um movimento político. Então, eu passei a estudar o lesbianismo, a lesbianidade, enfim, essas questões, muito a partir do meu doutorado, e aí depois, com a feitura, né, do podcast, com o início do podcast Sapataria, a gente passou a estudar muito mais as teorias, tentando aliar a nossa prática, a nossa vida real, digamos assim, né? Porque acho que é importante a gente sempre fazer essas leituras da teoria, tentando trazer para a vida real.
justamente porque sem a vida real, sem a vida prática, a teoria não existiria, né? Então, as teorias existem para tentar explicar, para tentar compreender de que forma a gente existe aqui nesse mundo, sendo fêmeas humanas e passando pelas opressões, enfim, do patriarcado e da heterossexualidade compulsória, né? Então, a minha militância, digamos assim, ela sempre foi muito mais na academia, e aí depois, com o podcast, eu passei a militar mais na internet também, que eu acho que é um espaço que precisa ser ocupado, que nós, mulheres lésbicas, precisamos nos posicionar e fazer desse lugar um espaço também de ativismo lésbico, para que a gente seja efetivamente vista e ouvida em todos os espaços, tendo em vista que a internet é esse meio que chega em todas, né? Ou em quase todas as pessoas que têm acesso à internet e muitas vezes que têm acesso ao nosso conteúdo. Sim, com certeza. Para mim, a militância lésbica começou quando eu me associei, né, na Associação Lésbica de Minas, que não existe mais. Assim, eu moro numa cidade próxima a Belo Horizonte, mas é uma cidade que eu posso dizer que de interior. Então, eu já sabia que eu era lésbica, né? Minha primeira experiência como mulher lésbica foi aos 14 anos de idade. Eu já tinha consciência sobre a minha sexualidade, mas eu não tinha referências em torno de mim. E também, assim, eu tenho 38 anos, então você pensa, isso tem 24 anos. Há 24 anos atrás, o acesso à internet, o acesso a redes sociais, a grupos, ele era mais limitado. Eu vivenciei a lesbianidade para depois entender como um ato político. Dentro desse contexto, eu me associei à Associação Lésbica de Minas, mais velha, já 17, 18 anos. E ali eu entendi o que era a militância lésbica, porque era um grupo voltado exclusivamente a pautas lésbicas. Então, nós tínhamos oficinas, nós tínhamos encontros e nós éramos responsáveis pela caminhada lésbica, que era um projeto que é separado da parada gay, de uma forma de fazer com que a voz das mulheres fossem ouvidas. E depois, nessa construção da caminhada, escrevendo textos, pesquisando, dentro da faculdade. Hoje, na Garra, a gente também faz questão de fazer um trabalho voltado para as lésbicas. A Garra também participa ativamente da construção da caminhada lésbica, porque nós entendemos que é um público que, além de ser muito importante dentro do feminismo, né, quantas feministas são lésbicas, quantas feministas se entenderam como lésbicas políticas. Então, a gente vê que a lesbianidade e o lesbianismo são importantes mesmo na construção do feminismo e dessa luta por emancipação das mulheres. Então, o meu envolvimento veio muito dessa necessidade de libertação e emancipação de mulheres e fazer com que a voz das mulheres lésbicas seja cada vez mais conhecida e reconhecida. Sim, com certeza. E eu conheci o trabalho de vocês duas. Da Célia foi pela QG, né? E da Liz foi por ouvir o podcast. E assim, gente, se vocês ainda não conhecem, vão lá procurar. No final do episódio elas vão falar onde vocês podem encontrar todas as arrobas aí. Mas assim, é incrível. Se vocês querem estudar sobre esse assunto, eu recomendo demais. E aí, entrando, né, então, em todo o tópico aí do livro da Simone, eu queria saber o que vocês acharam sobre o capítulo. Quais foram as suas opiniões? A Célia já conversou um pouquinho comigo por WhatsApp, assim, então tá liberado falar, assim, 100% o que vocês acharam. Podem criticar, podem xingar tranquilamente, porque eu acho que é super importante ter essa opinião. A gente foi bem honesta, assim, no episódio que a gente fez, sobre o quão confusa a gente ficou com algumas partes e o quanto a gente achou algumas partes problemáticas, então falem aí o que vocês acharam também. A Garra Feminista, esse semestre, né, semestre passado e estamos nos dedicando à leitura do Segundo Sexo. Então, é praticamente um ano lendo o livro. Vão ser 7, 8 meses de leitura desse livro. Nós escolhemos que fosse feito de forma longa mesmo, para que a gente pudesse destrinchar essa obra tão importante. Claro, com passagens já datadas, considerando o ano de publicação, né, 1949. Algumas coisas nós já avançamos, mas, ao mesmo tempo, chocadas com a atualidade dessa obra, né?
E nesse capítulo A Lésbica, a princípio, eu fiquei muito incomodada com alguns termos que ela utiliza. Ela utiliza, né? Eu até fiz uma listinha aqui. Invertida, mulheres danadas, mulheres infantis, inacabadas, viris, clitorianas, mulheres que se recusam à passividade, mulheres que escolhem braços femininos para se entregarem à passividade, uma etapa, um aprendizado, travestida, mulher feia, castrada. E ela também cita, né, um caso em que uma lésbica disse que se tivesse algo para introduzir, o sexo seria melhor. E então, esses termos me incomodaram muito. Mas, ao mesmo tempo, me trouxeram a realidade, a atualidade, em que as pessoas continuam pensando dessa forma sobre nós. Então, eu fiquei pensando assim, se realmente a Simone, como uma filósofa provocadora, né, que estava provocando, em várias passagens, provoca o leitor, né, e assim, o papel do filósofo também é um olhar de cima, né, o objeto de estudo dela nesse livro é a mulher. Se ela, nesse olhar de cima, não estava trazendo essa realidade tão dura, essas palavras tão duras e incômodas, para poder mexer nessa situação em que a lésbica se encontra, né? Até hoje a sexualidade lésbica é muito questionada. Até hoje nós ouvimos coisas como duas mulheres transam, como duas mulheres se relacionam, quem é o homem, quem é a mulher. Então são questionamentos que a Simone traz nesse capítulo. Então eu fiquei um pouco incomodada, mas quando você consegue compreender o tom provocativo, você já consegue abstrair do incômodo e ver que é uma passagem do livro muito interessante. E que foi muito impactante, acredito, para a época, que Simone dedicasse um capítulo inteiro às lésbicas. Mas uma coisa que eu achei muito importante no livro, nesse capítulo, é que ela fala que a sexualidade é uma escolha. Que não é algo inato. A gente falou bastante sobre isso no episódio, que foi algo que choca um pouco, né? Tipo, traz meio que uma questão polêmica, digamos, quando você ainda tem até hoje muito daquele discurso do eu nasci assim, do Born This Way da Lady Gaga, assim, sabe? Então, foi algo que a gente conversou muito, assim. E aí, essa questão das palavras que ela traz, eu achei interessante o que você falou dessa provocação como filósofa. A gente colocou só na conta de, tipo, era 1949, antes disso, então a pessoa nem sabe o quão problemático é usar essas palavras. Mas agora que você trouxe essa outra questão, eu acho que é interessante olhar por esse lado também. Porque, querendo ou não, tem várias provocações que ela faz. E você, Liz, o que você achou aí? Então, vindo dessa resposta maravilhosa da Sally, sobre esses termos, né? Eu acho que é importante a gente justamente contextualizar, assim, de onde que a Simone fala, né? 1949. E a partir de 1920, mais ou menos, tem uma teoria das invertidas, né? E dos invertidos, do Havelock Ellis, se não me engano, que ela até cita. Então, se a gente for pensar de onde que a psicanálise, que os sexólogos estavam partindo para explicar a homossexualidade, e aí a gente já tem essa problemática também de que o que precisa ser explicada? A homossexualidade, a lesbianidade. Ninguém se preocupou em explicar de onde veio a heterossexualidade, né? Porque se parte justamente desse normal, né, que o ser humano é heterossexual, e aí depois Freud ainda falava antes, né, todo ser humano é bissexual. Mas o que significa dizer isso? A sexualidade não é inata, e a gente vai desenvolver a sexualidade a partir de uma socialização. E aí só em 1980 que a Adrienne Rich vai falar de heterossexualidade compulsória, né? Mas enfim, então a Simone parte dessas referenciais para criticar. E aí acho que sim, que é uma provocação ela usar esses mesmos termos que os sexólogos, que os psicanalistas usavam para depreciar, porque era uma depreciação da homossexualidade, usar invertida em contraponto ao normal, mas também para gerar essa provocação desse entendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela poderia ter sido mais explícita em dizer que isso era uma crítica. Pois é, a gente até mencionou no episódio sobre, tipo, como isso pode ser lido de uma forma diferente se, por exemplo, for uma pessoa super lesbofóbica lendo,
como ela pode, tipo, usar aquilo ali pra dizer, ai, nossa, viu, a Simone também fala invertida, então... Enfim, não que seja de uma forma super direta, assim, óbvia, né? Ah, ela fala invertida, eu vou falar também. Mas isso é muito complexo, né, de pensar. É por isso que eu acho esse capítulo tão interessante nesse sentido, assim, mas eu acho que ele pode ser mal interpretado, digamos. Mas, enfim, pode continuar. Um aspecto bem relevante que eu acho que acaba sendo revolucionário também é em função de a Simone, como ela está considerando a feminilidade uma mutilação, algo antinatural e que é criado, ela também fala que não existe destino biológico que determine a sexualidade também. Então, essa ideia de sexualidade inata e como vocês falaram do Born This Way e tal, que vai ser usada principalmente pelos homossexuais masculinos para poder justificar que nós somos assim naturalmente e foi Deus que nos fez assim. E aí eu lembro que no final desse capítulo ela cita O Poço da Solidão, que é um livro da Radcliffe Hall, que em 1928 ela publica esse romance, que inclusive é censurado porque mostra uma lésbica de bom caráter, digamos, que ela tem um final extremamente infeliz e que considera essa lesbianidade dela como uma inversão, mas que de qualquer forma vai trazer essa ideia biologicista, né, de que existe algo dentro da gente que nos torne tanto femininas quanto lésbicas. Então há um defeito, digamos assim, biológico, hormonal, enfim, que vai explicar a lesbianidade. E aí tira todo o poder de escolha, e eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre lesbianismo político, né? Tira toda essa carga política da lesbianidade, que não é apenas, como a Marcele já estava falando, uma orientação de afeto, mas uma posição política livremente adotada, né? A gente inclusive falou no episódio que é daí que vem a violência no quesito, tipo, que os homens já sexualizaram, né, ou a mulher gostar de mulher, mas aí quando eles percebem que o lesbianismo é eles não terem acesso a esses corpos, então as mulheres realmente, tipo, dizerem não e rejeitarem eles, daí que surge essa violência. Então faz muito sentido olhar pelo lado político dessa forma, né, como tirar o acesso dos homens a esses corpos e, enfim, a essas vidas e dizer não, por exemplo, ao casamento e a essas instituições patriarcais que a gente tanto xinga aqui no podcast, que a gente tanto fala mal, né? E aí você mencionou essa questão da escolha, minha próxima pergunta já ia ser sobre isso, acho que a gente já pode conectar com essa questão do lesbianismo político, assim, se de certa forma vocês acreditam que ela tava, tipo, falando de meio que um lesbianismo político antes dessa teoria existir, porque foi a sensação que a gente teve com o capítulo, que já poderia ser um início, né, uma sementinha aí de um pensamento relacionado ao lesbianismo político, e eu queria saber se vocês tiveram essa sensação também. Sim, eu tive a sensação que Simone plantou muitas sementes. Há um momento em A Lésbica em que ela fala a homossexualidade pode ser mulher uma maneira de fugir de sua condição ou uma maneira de assumi-la. O grande erro dos psicanalistas está em, por conformismo moralizador, encará-lo somente como uma atitude inautêntica. Então, na hora que ela fala isso, eu pensei, gente, há uma semente aqui sobre essa teoria tão importante do lesbianismo político, tendo em vista que ela fala da escolha. Ela coloca a escolha como algo pertencente a essa mulher. Então, assim, a heterossexualidade, em muitos momentos, é vista como uma escravidão para aquela mulher. E dentro do capítulo A Lésbica, ela em momento nenhum coloca a lésbica como alguém que é violentado a se tornar uma mulher lésbica. Essa violência, né, que ela até no próximo capítulo ela está falando da mulher casada. Inclusive, ela fala sobre a violência, né, de mulheres que são machucadas durante o ato sexual, mulheres que são sempre estupradas, violentadas por seus maridos. No capítulo A Lésbica, a gente não encontra isso, né? Então, a gente encontra umas outras questões também, mas são questões mais envolvidas com essa teoria que a gente adota hoje em dia, né? Da lesbianidade como, sim, uma escolha política. Né? Nós podemos vivenciar o afeto, a sexualidade,
mas politicamente as mulheres também podem escolher a lesbianidade como um caminho, né, para se libertar desse aprisionamento que às vezes é o casamento, que às vezes é a maternidade, que é a heterossexualidade compulsória. Então, mesmo que ela não use esses termos, eles não estão localizados no texto, as sementes para esses pensamentos estão no texto, né, da heterossexualidade compulsória. Então, eu acho que esse livro é de suma importância que a gente leia e conheça, porque a gente consegue compreender como que teóricas depois foram desenvolver muitos pensamentos que Simone trouxe, né, incompletos. Então, é incrível a forma com que ela faz isso, com que ela desenha isso, principalmente sendo uma mulher que, mesmo que tenha tido relacionamentos com mulheres, ela era uma mulher que se colocava na sociedade como heterossexual. Então, ela ter tido esse cuidado de lidar com a lésbica em um capítulo à parte, para mostrar como uma alternativa dentro de uma estrada traçada para a mulher. Parece que a lésbica é uma estrada que você pode trilhar dentro daquela que já é demarcada. É como se fosse uma estrada livre. Você pode escolher ir para essa estrada, mas ela não tem placas, ela não tem indicações. Ela não você não vai ser arrastada para ela. E na outra estrada, a mulher é arrastada para ela, né? Tanto é que ela coloca muitas vezes a mulher heterossexual, essa mulher que está tendo uma relação com um homem, como presa. Então, eu sinto o lesbianismo político muito presente aqui nesse capítulo. Isso faz muito sentido, porque acho que ela até menciona no capítulo, se eu não me engano, a questão de, tipo, a lésbica, obviamente, não ter a questão das instituições. Então ela não tem não vai ser arrastada para a instituição do casamento, não vai ser arrastada para essas instituições patriarcais. Então é muito interessante olhar por esse lado. Eu também senti bastante isso, assim. O que você acha, Elis? É isso que a Marcele falou da estrada, que não tem placas, né? Então a gente precisa quase ir com arbustos também na frente da estrada. Então a gente precisa ir tateando, assim, para descobrir esse caminho. E eu acredito que sim, é uma semente do lesbianismo político, é uma perspectiva bem plausível de se ler, porque ela fala o tempo todo da lésbica como essa recusa, tanto da feminilidade, quanto dessa posição, óbvio, que a feminilidade nos impõe, né, de submissão, de dominação, de subalternidade e de ser presa desse homem, né, ser presa do patriarcado. E eu acredito que todas as mulheres, principalmente as que já se relacionaram com outras mulheres, que já desenvolveram o afeto por outras mulheres, têm esse potencial lésbico, têm o potencial lesbiano nelas e podem, porventura, espero que sim, se adentrarem no lesbianismo político. Que é justamente o que a Simone coloca, assim, já que a feminilidade não é natural, já que essa posição de subalternidade que as mulheres são colocadas não é natural, talvez o lesbianismo seja um lugar onde a gente possa se expressar mais livremente, onde a gente possa desenvolver o nosso afeto de maneira mais livre e desenvolver, inclusive, uma feminilidade ou melhor, uma mulheridade mais plena. E aí, quando a gente fala de opção ou de escolha, é importante que a gente pense que escolhas são essas, assim, porque se a gente tá numa sociedade heterossexual, patriarcal, muitas das mulheres, talvez a maioria delas, não tenha nem a possibilidade de pensar no lesbianismo como uma escolha, né? Então, a gente é coagida a, por exemplo, ter uma iniciação sexual com homens. Muitas vezes nós somos extremamente jovens e passamos por situações de violência, de estupro mesmo. E depois, de que maneira que essas mulheres vão alcançar alguma forma de autonomia, tanto financeira quanto social, de que maneira que essas mulheres vão poder sair da casa dos pais, por exemplo, geralmente vai ser se aliando com um homem, às vezes mais velho, muitas vezes vai ser através da maternidade e aí se prendendo numa outra situação que não é a casa dos pais, digamos assim. Então, quais são as mulheres que têm realmente essa opção ou essa escolha? Mas a partir do momento que a gente
tem o conhecimento, que a gente tem o acesso a esses conhecimentos, talvez essa escolha seja mais possível de se ter. E aí, no episódio Lesbianismo Político, que a gente fez para o podcast Sapataria, a gente cita um texto da Beatriz de Meno, onde ela justamente fala dessas questões, assim, de essa escolha não ser uma possibilidade para todas as mulheres, mas as mulheres que têm a possibilidade de pensar a sexualidade como uma escolha, têm o potencial de passar a ser lésbica ou vivenciar a sua lesbianidade. Para além de pensar também que o lesbianismo ou o lesbianismo político, né, ele vai muito no sentido de desenvolver afeto e respeito por outras mulheres. Então, tentar fazer da sua rede de apoio exclusivamente de mulheres. Sim, a gente falou bastante, no episódio sobre como essa escolha também não é aquela coisa liberal que as pessoas têm da escolha, assim, né? Não é uma coisa, e hoje eu acordei e vou decidir do nada, dentro de uma sociedade completamente patriarcal e misógina, do nada eu sou lésbica. Não é assim que funciona, né, gente? Sem ter nenhum modelo, sem conhecer nenhuma mulher que seja, sem ter isso na mídia, sem ter... Porque, assim... Quando a gente é mais nova, pelo menos assim, eu lembro de demorar muitos e muitos anos pra conceber a ideia de que, por exemplo, uma mulher poderia ficar com uma mulher. Eu acho que a primeira vez que eu vi duas mulheres se beijando deve ter sido, em The O.C., assim, sabe? Uma cena. E fiquei, nossa, então... as pessoas fazem, assim... Isso é possível, sabe? Nossa, interessante aquelas... E às vezes a gente pensa, nossa, isso é uma possibilidade, eu gostaria de beijar outras mulheres, mas será que isso existe? Eu não sou a única. E aí, a partir do conhecimento de outras realidades é que a gente pode se dar conta de que não, nós não somos únicas e existe esse caminho a se seguir também, né? Sim. Eu achei bem interessante que você trouxe o texto, acho que a gente pode colocar também no Medium depois como referência, porque... Acho que vai ajudar a galera a entender, né, o que a gente quer dizer quando fala sobre escolha, assim, dessa forma. E aí, ainda entrando nessa questão do capítulo, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a linguagem e tudo mais, aí eu queria perguntar o que incomodou vocês mais no pensamento da Simone, ou o que vocês acreditam que, por exemplo, ela poderia ter desenvolvido melhor pra dar pra entender melhor, o que vocês sentiram, assim, nesse sentido? Assim, ele é um capítulo incômodo, porque ele traz muitas provocações. Então você precisa compreender essas provocações para não entender que ela está sendo lesbofóbica. Na primeira vez que eu li, eu achei que a Simone tinha sido extremamente preconceituosa. Mas eu li o capítulo isolado, né, assim, num grupo de estudos há um tempo atrás. Mas quem faz a leitura do livro, né, quem faz a leitura da primeira página até chegar aqui, vê que ela é provocadora, que ela traz muitas provocações, sim, que ela provoca tanto a psicanálise, ela provoca a história, ela provoca a sociedade, ela provoca as mulheres. Também tem essa provocação à mulher de sair desse lugar de submissão. Ela coloca muito também, né, dessa aceitação silenciosa da mulher a essa condição. Então, o capítulo, se ele lido dentro de todo um contexto e de toda uma interpretação, para mim é um dos mais ricos. Mas, ao mesmo tempo, perceber que hoje em dia as pessoas ainda nos colocam como invertidas, ou como castradas, ou como incompletas, ou como infantilizadas, né, que é aquela questão do sexo clitoriano e do sexo vaginal, como se a mulher lésbica ela tivesse medo do pênis. E não é um medo, nós não temos desejo, nós não temos interesse. Seria estranho não ter medo, né, dos homens no geral, convenhamos. Mas a lésbica não ama mulheres por temer pênis. A gente tem uma relação com mulheres e a gente deseja não ter uma relação com homens. E o nosso centro de afeto e de desejo e de busca é por mulheres. Então a lesbianidade ela não tem a ver com problemas e traumas com homens, e sim por afeto e desejo por mulheres. E a lésbica política, às vezes, ela não vai ter relações afetivas sexuais com mulheres, mas ela vai ter o seu centro de vida para as mulheres.
Então, o lesbianismo político, ele não trata exclusivamente de sexualidade. Ele vem de uma ideia de que nós podemos, enquanto mulheres, escolher não nos relacionar com homens e, às vezes, ter uma vida celibatária, por exemplo. Isso não e essa mulher não vai deixar de ser lésbica política, porque ela vai centrar a sua luta, ela vai centrar os seus afetos, as suas redes, as suas relações, as suas redes de apoio serão relacionadas a mulheres. Então, é um capítulo que ele incomoda porque ele te provoca. Então, o que mais me incomoda nesse capítulo, mas ao mesmo tempo dá um deleite, um prazer enorme, é ser provocada. Mas você precisa ter um conhecimento de feminismo. Porque se você não tiver, você pega esse capítulo e rasga o livro. Porque ele não é fácil de ser lido. Eu acho isso interessante porque eu e a Isa, a gente foi colocado muito num lugar realmente de incômodo quando a gente leu. E aí a gente ficou, meu Deus, a gente tem que gravar um episódio sobre isso. E eu tô, muito confusa. Então eu vou falar aqui honestamente pras minhas ouvintes que eu estou confusa e que eu estou, incomodada nesse sentido. E também a gente é muito colocado naquele lugar de... A gente tem que, criticar e falar o que tá errado, mas ao mesmo tempo a gente tem essa leitura feminista, então a gente consegue entender o que ela quis falar. E daí, pra mim, meio que o negativo é essa questão de, imaginar uma pessoa que não tem esses conhecimentos feministas tentando entender o capítulo, sabe? Pelo menos pra mim, assim. É que a leitura de todo o segundo sexo, né, da Simone, não é uma leitura simples. Acho, inclusive, o trabalho de vocês, assim, espetacular nesse sentido, assim, de tentar socializar a leitura do segundo sexo, né? Mas desse capítulo, o que me incomoda são algumas passagens, assim. Principalmente quando ela fala sobre o amor sáfico, e aí eu acho incrível que ela usa o sáfico nesse caso, não incomodar tanto aos homens quanto a homossexualidade masculina. Pelo contrário, né? Eu acredito que as lésbicas talvez sejam as mulheres que mais incomodam o patriarcado justamente por não se submeterem sexualmente aos homens. Então, se a gente tem toda a nossa capacidade reprodutiva, que talvez seja a parte mais importante das mulheres para o patriarcado, que não está nas mãos deles, que não se sujeita a eles, então isso é extremamente provocador. Esse talvez seja o argumento mais forte para o lesbianismo político, né? É não se submeter e não se colocar numa posição de subalternidade aos homens, ao patriarcado. Eu acredito que essa postura, essa visão da Simone sobre homossexuais homens, que hoje a gente consegue reconhecer, inclusive em movimentos mistos, de como eles continuam sendo o centro do universo, que eles são os mais transgressores, eu acho errônea essa leitura. Até porque os homens, mesmo homossexuais, continuam desfrutando da sua posição privilegiada no patriarcado, e as mulheres, ainda que heterossexualizadas, não desfrutam dessa posição privilegiada. Então, as mulheres lésbicas, ao contrário do que a Simone fala, não são mais aceitas. Talvez sejam mais aceitas, e vocês inclusive citaram no episódio sobre o capítulo, em função do fetiche, em função da pornificação das nossas imagens, do uso dos nossos corpos novamente para o prazer masculino. E uma questão também que a Marcele falou sobre o prazer que ela caracteriza, não ela, né, não a Simone especificamente, mas que ela traz da leitura da psicanálise e tal, sobre o orgasmo clitoridiano e de como isso seria infantil, enfim. Tem uma leitura mais atual que poderia ser justamente o contrário. Todo o orgasmo feminino é clitoridiano. Então, inclusive o tal do ponto G e o orgasmo vaginal, digamos assim, que é um mito, né? O orgasmo das mulheres é clitoridiano. Então, onde que está a infantilidade disso? Não existe, né? Então, Freud, como sempre, estava errado. Novidade, Freud errado, ó! Mas a gente está aqui fazendo essa leitura no século XXI justamente para isso, né? Sim. E aí eu ia entrar também no que vocês acharam de mais positivo, né? Então, trazendo para esse lado, assim, dentro do capítulo. Acho que a Sally já falou bastante também em relação a
a ela provocar, assim. E o que vocês diriam que é o mais positivo que a gente pode trazer ainda pra hoje, sabe? Que ainda hoje as pessoas acreditam naquilo e o pensamento dela acaba, tipo, nos ajudando, né, a pensar de forma, obviamente, bem mais feminista e entender a lesbianidade mesmo. Assim, pra mim o mais importante é que ela continua confrontando a feminilidade. E aí ela, mesmo sem, acredito, sem desenvolver profundamente isso, né, dado a época e as questões que ela está trazendo, né, e dada a realidade em que ela vivia, mas falar que a feminilidade é algo não natural, né, que a mulher é mutilada com a feminilidade, isso é importantíssimo. A sexualidade enquanto escolha é muito importante, porque nós precisamos sair desse lugar de que a sexualidade é algo, como se nós fôssemos animais que entram no cio. Então a sexualidade não seria algo saudável e vivido além para a reprodução. Então a ideia de que a sexualidade ela é uma escolha também quebra com essa ideia de que nós vivemos para reproduzir, né? E o prazer sexual, e eu não falo apenas do ato, mas o prazer do afeto, o prazer do abraço, o prazer, né, do beijo, o prazer assim, ele não é uma coisa animalesca. E é por isso que as terapias de conversão, por exemplo, elas são totalmente violentas. Não tem como você converter alguém a algo se a escolha dessa pessoa, se ela tem autonomia sobre isso. Né? Isso rompe com um ciclo de violência. Se você pode escolher, se é algo que você tem consciência sobre, né, a sua sexualidade, você não é um bicho no cio. Nós não somos animais no cio. E isso quebra também com uma ideia de que, por exemplo, estupro é também um instinto daquele homem que necessita do sexo, e estupro é violência. Então, quando você para de pensar na sexualidade como algo inato, você quebra vários paradigmas. Do estuprador, do direito do marido sobre o corpo da mulher, sobre o estupro marital, sobre as lésbicas poderem ser mulheres que têm prazer, que têm uma sexualidade saudável. E a gente também consegue olhar para a heterossexualidade como uma imposição que o patriarcado precisa trazer para que crie frutos, né, para perpetuar uma sociedade que vai continuar levando essa ideia de superioridade do homem sobre a mulher. Se você pensar que você pode escolher a vivência da sua sexualidade, como você irá viver isso, várias coisas que são ditas como naturais, você percebe que não são. Então, esse capítulo, o que eu mais gostei são os momentos em que ela provoca a feminilidade, em que ela provoca a sexualidade, e que ela, mesmo de forma equivocada, né, quando ela fala que os homens gays incomodam menos do que as mulheres lésbicas, porque nós sabemos que nós incomodamos mais, tanto que as mulheres precisam se retirar dos grupos mistos, e querendo ou não, os homens gays, apesar de gays, eles continuam sendo homens. Então a idolatria em torno do falo não deixa de existir. Continua havendo essa ideia de que o falo é importante numa relação sexual. Tanto é que ninguém pergunta para um casal de homens, como que vocês transam? Todo mundo sabe como gays transam. Não quer dizer que, obviamente, essas pessoas acham super aceito e tal, elas até podem achar horrível, mas elas sabem como é, né? Tipo... Como é, porque a dinâmica sexual na nossa sociedade, ela é construída em torno do falo. E se não existe o pênis naquela relação, ninguém consegue entender como existe sexo, como existe prazer. Então, é algo que a gente ainda vive com muita latência. Essa ideia de que nós somos castradas mesmo, de que nós somos incompletas. Então, eu gosto muito da parte em que ela, mesmo se equivocando em alguns aspectos, ela traz essa ideia de que não há uma incompletude, né? Nós não somos incompletas. E nós não somos castradas. Todas as mulheres são castradas, não apenas as lésbicas, né? Então, é muito bacana, assim, ver essa discussão ter nascido em 1949. Eu acredito que a crítica que ela faz, tanto a biologia quanto a psicanálise, são extremamente surpreendentes, positivas da leitura dela sobre as lésbicas, e também o fato de ela colocar que a lésbica e o lesbianismo
vai contra essa limitação imposta pelo sexismo, né, pela feminilidade. E o fato também de ela não categorizar as lésbicas. Quando ela fala dessa categorização, né, de colocar a lésbica viril, masculina, enfim, é sempre para dizer que isso não existe, que isso não é possível de se fazer, de colocar uma lésbica feminina e uma lésbica masculina como se isso realmente fosse algo possível, né, se fosse palpável no mundo. Que até para entender que esse masculino e esse feminino, como é forjado na sociedade, isso não existiria, né? São duas mulheres, enfim, que elas vão reproduzir o seu... Aqui ela não fala nem de gênero, né? Mas vão se vestir, se portar, enfim, conforme algo mais próximo ao que é natural do que é masculino. E eu gosto muito do capítulo de maneira geral, principalmente porque ela coloca essa possibilidade de ser lésbica e do lesbianismo político como redentora, né? Como estar longe da mulher vassala do homem e entrar numa situação muito mais plena, muito mais igualitária em relação a outras mulheres. Sim, total. Ela dá bastante a entender isso, assim, como realmente é um caminho que a Simone sempre vai conectar com, tipo, ser mais humano, com estar mais na sua condição de liberdade, assim, que tá muito voltada para o existencialismo. Eu achei isso bem interessante, assim, também. Então, acho que para terminar, assim, eu só queria perguntar como vocês acham que o capítulo pode ser interpretado hoje em dia, tipo, por que vocês acham que é importante a leitura dele hoje em dia e o que a gente ainda pode aprender, porque é muito aquilo que a gente já falou no começo do episódio, que infelizmente a gente lê praticamente o livro inteiro e ainda se identifica demais, né? A condição da mulher realmente não mudou tanto quanto a gente queria que tivesse mudado. Então, por que vocês ainda acham que o capítulo é tão importante e o que vocês acham que as mulheres, tanto lésbicas quanto as mulheres que não são lésbicas, né, podem tirar dele, assim? Bom, eu acho que por tudo isso que a gente já falou, assim, pela perspectiva, eu considero revolucionária da Simone, que era uma mulher heterossexualizada, apesar de que eu diria que toda mulher pode ser lésbica, até que me prove o contrário. E, inclusive, a Simone estando naquele relacionamento com Sartre, que eu acho que tinha todos os problemas do mundo. Então, eu vou dizer assim, Simone, se quisesse, se conseguisse, ela diria, sou lésbica. Mas o fato de ela ter colocado esse capítulo, a lésbica, num livro que pra gente é inaugural, talvez ela não soubesse a dimensão que esses 2 volumes teriam pro feminismo, né, pra segunda onda, pra nós até hoje, que acaba sendo, acho que, surpreendente de maneira geral. E como que ele vai ser lido hoje, né? Eu espero que ele seja lido com essas visões críticas, pensando que ela tá num contexto completamente diferente da gente e que ela traz um contexto de sociedade com teorias que são muito mais violentas para as mulheres lésbicas. Talvez hoje a gente tá tendo uma nova teorização sobre as mulheres lésbicas num outro contexto, né? Mas que naquele contexto talvez fosse pior. Também não sei, assim, levando em consideração a teoria queer hoje e as teorias dos sexólogos naquele momento, não sei qual que seria pior, talvez eles se equivalam. Mas ela tá trazendo uma leitura muito crítica ao seu contexto. Então, o fato de ela não categorizar as lésbicas, de ela valorizar a mulher lésbica e a sua vivência, o fato de ela expor a possibilidade lésbica para todas as mulheres, tudo isso eu acho que é extremamente revolucionário e que vale a leitura para sempre, assim, de todo o livro e desse capítulo em específico, principalmente em relação, né, em sequência aos capítulos anteriores, porque para mim é muito evidente isso, assim, de que ela demonstra imensos problemas na iniciação sexual, imensos problemas na vida sexual das mulheres em geral com a heterossexualidade, e aí a gente chega, assim, para mim é quase um carinho, assim, tipo,
olha, existe a possibilidade lésbica e pode não ser violenta, pode não ser problemática, ruim, negativa, é tão traumática quanto anteriormente eu venho trazendo a heterossexualidade. Total. Sim. E eu gosto, assim, eu acho importantíssima a leitura do livro. Simone não apenas no Segundo Sexo, mas em toda a sua literatura, em todos os seus livros, ela é uma mulher extremamente provocadora. E aí no Segundo Sexo, quando ela tem a ideia de falar assim, né, ela até inicia falando assim que ela não gostaria de falar sobre mulheres, mas ela foi provocada a isso, então ela estava ali falando sobre mulheres. Ela também traz muitas provocações, então eu acho interessantíssimo a leitura de todo os livros da Simone. Você não vai encontrar nenhum em que ela não faça apontamentos sociais e políticos totalmente inovadores, né? Quando ela fala na convidada, quando ela questiona a monogamia, né, quanto uma instituição que na realidade traz benefícios apenas para o homem, e no Segundo Sexo ela destrincha isso ainda mais, né, mostrando as falhas da heterossexualidade, mostrando as falhas, né, da maternidade no casamento e no tanto que a mulher é subjugada por conta disso, né? Você pode discordar dela, mas ela te leva a uma discordância também que te faz querer saber mais. Você não vai concordar com tudo que ela escreveu, você vai perceber que algumas coisas estão datadas, você vai discordar dela em alguns pontos, mas ela não é emburrecida. O texto dela não é um texto fraco e frágil, muito pelo contrário, ela é muito forte nas suas colocações. Então, a gente fez o clube de leitura, a Garra está fazendo um clube, a gente está indo para o penúltimo encontro, a gente está finalizando o livro já, e tem mulheres que estão assim, pedindo com urgência para poder participar de um clube de leitura, porque não deram conta de ler o livro sozinha, porque realmente, se você não debate o livro, você não consegue compreendê-lo mesmo. Tem questões que ela traz, você fala assim, eu preciso que alguém me explique isso. Porque senão eu não vou entender. Eu não entendi nada do que ela escreveu aqui. E é muito gostoso você ter um livro que te provoque tanto. E, ao mesmo tempo, é um livro que me deixa triste. Porque 1949 falava-se sobre o casamento forçado, sobre a mulher que se ela não tem filhos, ela é vista como estéril, incompleta, infeliz. E hoje em dia ainda é assim. Hoje em dia ainda o casamento é uma instituição que é libertadora para muitas mulheres. É o que vai libertá-la desse olhar social do fracasso. E a maternidade também, às vezes, ela é imposta. Né? A mulher, muitas vezes, quando ela escolhe não ter filhos, ela é vista como egoísta. E então também nos entristece, enquanto feministas, ver que de 1949 a 2021 nós ainda estamos discutindo coisas como maternidade compulsória. Nós ainda estamos debatendo que o útero pertence à mulher. E aí é bem pontual, né? Isso que você falou também das obras da Simone, eu queria também já divulgar, é que eu faço parte do clube da Ingrid, né, do Clube Beauvoir, e a gente tá lendo todas as obras da Simone, então, assim, tem sido uma experiência muito legal, assim, agora o clube começou a ler O Segundo Sexo, então tá no primeiro volume, mas todas as obras dela, as de ficção também que vem antes, você consegue ver muito claramente, tipo, o pensamento dela se formando até chegar no Segundo Sexo. Então é muito interessante, gente. Eu recomendo demais e, inclusive, pretendo trazer a Ingrid aqui também pra gente conversar sobre mais pra frente no podcast. E é muito isso, assim, que você falou. A gente menciona muito aqui o como isso nos deixa triste também, né? De como a gente fica, tipo... Nossa, a Simone tá escrevendo na França de 1949, ela podia estar no Brasil de 2021, sabe? Infelizmente. Apesar de da gente ter, sim, né, alguns avanços, a gente não tira, né, o fato de terem alguns avanços, ainda tá muito longe do que o que a gente queria. Então, assim, realmente é uma frase manjada aqui no podcast que a gente fala isso sempre, assim, praticamente todo episódio. O quanto, infelizmente, a gente ainda se identifica muito, enquanto, infelizmente, a gente ainda identifica a questão das mulheres, tudo que ela falava lá em 1949, sabe? Mas é isso, e eu também acho que o capítulo pode trazer muitas provocações, assim, super interessantes até hoje em dia, e vale muito a pena, assim, ele é um pouco confuso, ele pode deixar as pessoas meio assim, mas se vocês procurarem realmente
grupos de leitura, ouvir aqui o podcast, ir atrás de outros conhecimentos, ver o trabalho das meninas, ouvir o trabalho das meninas, eu acho que pode ajudar muito, assim. Eu sei que eu lendo hoje com 24 anos, depois de já ter estudado sobre lesbianismo político e tudo mais, eu tive uma leitura muito diferente que eu teria tido, sei lá, com 18, quando eu ainda não tinha nenhum conhecimento sobre essas questões, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que pode complementar, assim. Acho que é isso, pessoal. Queria agradecer muito, assim, a participação de vocês mais uma vez, né? Eu adorei, assim, o nosso papo. Acho que a gente podia ficar aqui horas falando, porque esse capítulo rende muito debate. Muito. A gente poderia ficar aqui falando muito sobre toda essa questão da escolha, a questão da feminilidade, enfim, tudo que envolve também a vivência lésbica e o lesbianismo político e tudo mais. E eu tenho certeza que vocês nos ajudaram muito a se aprofundar nesse assunto. E para terminar, eu queria então que vocês contassem para as ouvintes onde elas podem encontrar o trabalho de vocês e façam aí seus jabás aí, se divulguem nas redes sociais. Vai lá, Lizzy. Então, tem o nosso podcast Sapataria no Spotify, na Aurelo, em todas as plataformas de áudio, como o podcast Sapataria. Tem o nosso Twitter, Pod Sapataria, e no Instagram é Podcast Sapataria. Então, todas as nossas redes são essas. E espero que vocês possam nos ouvir e curtir lá. E eu agradeço muito, gurias do Pessoal é Político, por esse convite. Acho o trabalho de vocês incrível e super importante para a gente trazer mais leitoras para Simone de Beauvoir, para esse livro específico, e para também facilitar um pouco essa leitura. Então, agradeço o convite e aguardo todos vocês nas nossas outras redes. Bom, eu tenho um Twitter em que eu sou sempre falando sobre feminismo e lesbianidade, e de vez em quando de reality show e seriados, que é o _CL Fonseca. Temos também o Twitter da Garra, né, que é Garra Feminista. Temos o Instagram da Garra, que a gente está sempre alimentando com bastante provocações, que é o Garra Feminista também no Instagram. Eu sempre incentivo as mulheres, estudem, não acreditem em teorias jogadas ao vento, ouçam podcasts tão interessantes como Sapataria, como o Pessoal Político, leiam uma página da Garra Feminista, QG Feminista, tem uma revista que foi lançada recentemente, que chama Revista Entendidas, que está no Instagram, né, Revista Entendidas, leiam os textos, tem muito texto bacana ali, tem muita coisa boa sendo produzida por mulheres feministas e lésbicas. Então, muito obrigada pelo convite, por participar. Eu estou muito feliz também de estar aqui com a Lisa da podcast Sapataria, que eu tenho um carinho, um afeto imenso por vocês. E, Letícia, muito obrigada pelo convite. Acho o Pessoal é Político extremamente importante. São plataformas que a gente tem sim que seguir, e porque nos provocam a melhorar, né? Não falam para a gente ficar parada, muito pelo contrário, né? Nós temos que avançar juntas. Muito obrigada pelo convite. Leiam O Segundo Sexo. Com certeza. Nossa, a Sally já resumiu muito bem aí. Eu acho que já, enfim, resumiu tudo. Então, gente, obrigada por ouvirem até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E, como sempre, eu tenho aquele recadinho final, que se você tiver aí 2, 3, 4 reais sobrando por mês e puder, né, investir no nosso trabalho, puder apoiar o nosso trabalho, o nosso apoia-se é apoia.se/Pessoal é Político, e qualquer contribuição é super válida, extremamente válida. Todo mês a gente realiza sorteios, né, de livros para nossas apoiadoras. O desse mês foi o Conto da Aya, que eu sorteei ontem. E aí, se vocês também quiserem comentar o que acharam sobre o episódio, compartilhar e tudo mais, o nosso Instagram é @opessoalepolítico e o nosso Twitter é @pessoalpodcast. E o nosso e-mail é o pessoalepolitico@gmail.com. Então, mandem seus feedbacks, compartilhem com a gente e apoiem se vocês tiverem, né, se vocês puderem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por participarem. Espero que todo mundo tenha gostado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, mulheres. Obrigada.
You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.